Tudo bem, pessoal? Estou aqui em São João de Meriti, aqui no Instituto Federal, na sede de São João, aqui no bairro de Coelho da Rocha, para poder ver as acusações que estão sendo feitas contra o diretor da instituição aqui desse campus, que é o Rodney Albuquerque. Estão acusando ele de vários assédios contra alunos e contra funcionários aqui da instituição. Bom, a gente está sofrendo assédio, né? Vários servidores do campus São João de Meriti hoje sofrem assédio por parte do diretor-geral, Rodney César. Uma colega minha foi assediada e nós levamos essa pauta para a direção, no caso a direção de ensino, e nós, com relação a isso, tivemos 3 reuniões em que não fomos levadas em consideração, em que a aluna foi tida como que se estivesse falando demais. Esse assunto que foi levado aos diretores, à direção de ensino, não foi levada como um caso sério, ou seja, ela não tomou nenhuma atitude quanto a isso. Teve o caso do professor, com o professor Anderson aqui, que é o nosso professor de economia. Ele retirou o professor da sala por ocorrência de um assédio que teve sobre uma aluna, que não foi o assédio do diretor com essa aluna, e sim de um outro aluno. E aí teve a ocorrência, essa aluna se incomodou, ela se juntou para, claro, delatar isso para a diretoria geral. E o professor também foi, porque ele estava presente, até porque era a aula dele. Então ele se deu ao trabalho de ir também, junto com os alunos, para conseguir dispor. E o diretor simplesmente expulsou ele. Isso foi muito revoltante. Os estudantes se sentiram ameaçados, coagidos por um suposto aluno ou um aluno do campus que estavam aqui e me procuraram para fazer esse tipo de relato. A diretora de ensino também foi à sala e também nos levou à sala do diretor-geral. Chegando lá, como você ouviu, os estudantes falando aqui agora também, o diretor me expulsou da sala dele. Me expulsou por 3 vezes. Eu ainda perguntei para ele que ele estava me expulsando. Ele me expulsou da sala e sequer fez uma postura de pedir desculpa do ato que ele estava cometendo como diretor, como líder de uma instituição. Desde 2020, eu venho sofrendo algum tipo de perseguição dessa diretoria geral desse campus. Mas aí chega o ponto que eu acho que é o que todo mundo debate e é o ponto central somente dessa assembleia que está acontecendo aqui, que é o fator de que não houve nada. Vocês chegaram a reclamar com ele, denunciar sim. ele, qual foi a reação do diretor? Então, o diretor basicamente parece que ignorou. Ele basicamente ignorou, porque ele não deu muita veemência para a situação, agiu de maneira bem espalhafatosa, podemos dizer, meio que... Zombou de vocês? Eu diria que teve uma zombação não direta, talvez indireta, pelo jeito que ele se comportou com a situação. Porque ele basicamente não deu a mínima, se for para falar real mesmo. Sabe, ele ignorou totalmente. Eu, por exemplo, em menos de 1 ano e 6 meses de instituição, passei por 3 setores, fui jogado de um setor para o outro, né, sem nenhuma justificativa plausível por parte da direção. Também teve esse caso com a professora de informática, a Patrícia, que ela está se retirando do campus atualmente. Ela foi acusada de estar fazendo coisas contrárias à direção, porque no ano em que houve a eleição, ela iria vir como diretora de ensino com outros professores. Ela então, foi concorrente dele na outra chapa. Exatamente isso. Aí ela foi perseguida depois que perdeu a eleição, é isso? Exatamente, e eles continuaram sendo perseguidos e até chegaram a falar que estavam contra eles e não levaram ela em consideração de forma alguma. O que eu ouço é que há diversos casos de assédio, que são casos graves de assédios, isso por narrativa, né? Colegas estão inclusive falando nesse momento de todos esses casos de assédio que estão acontecendo agora nessa assembleia, né? O nosso sindicato veio para justamente averiguar o que está acontecendo. Alunos que estão no 3º período foram assediados, professoras, e explicamos isso para o diretor, para a diretora de ensino. Chamamos a diretora de ensino na sala, um professor chamou. Ela disse que simplesmente, se a gente fosse persistir com esse ato contra esse assédio, a gente ia ter que entrar aqui no campus com viaturas de polícia. Não, o que eu entendi é que as alunas foram assediadas. Sim, nós fomos assediadas. Aí vocês reclamaram e eles não aceitaram a reclamação. Inclusive vocês fizeram um protesto com cartazes, é isso? Com cartazes, espalhamos pelo campus, as alunas que estão agora no 1º período, e foram rasgados. Só ficaram os cartazes dizendo sobre segurança, nenhum cartaz dizendo sobre assédio. Eu passei por uma situação que o diretor ele não nomeou um coordenador de curso
tá? Ele usou vários recursos para não nomear um coordenador de curso eleito. Ele foi eleito por um coletivo. No regulamento do IFRJ se dizia que era só necessário a eleição dos pares, não se dizia como. E a gente ficou 9 meses sem ter esse coordenador, um curso funcionando de uma maneira totalmente desorganizada, sem coordenação, porque o diretor se recusou a nomear e usou o Conselho de Campus como uma instância para instrumentalizar o desejo que ele tinha de não nomear essa pessoa que ele vê como como alguma pessoa que politicamente é contra ele. Mas no caso, a gente aqui, a gente não tem grupo político nenhum, né? São as pessoas apenas tentando trabalhar. Agora, como é que você trabalha sem coordenação? Então, isso me chocou porque mostra como ele instrumentaliza as instâncias democráticas do IFRJ para tomar decisões, né, que são unilaterais, personalistas e absolutamente pessoais. Eu, de fato, posso testemunhar com relação a uma série de arbitrariedades que foram cometidas contra alunos e contra colegas aqui no campus, sobretudo no que diz respeito àqueles que assumiram o posicionamento contrário ou mesmo crítico à gestão. É uma gestão que ela tem um teor altamente autocrático e que não lida bem com o contraditório, ou seja, ela não consegue dialogar e compreender uma das suas premissas básicas, que é ser um elemento agregador da comunidade do campus, lidar com as diferentes vozes, com as diferentes perspectivas políticas e sociais e construir um cotidiano que seja saudável e produtivo para todos nós. E a parte específica que eu pude presenciar com relação ao diretor é o não acolhimento, é o não receber, né? É a forma como se tratou, que não deixa de ser também uma forma de assédio, né? Expulsão do professor na sala de aula, da sala da direção, quando esse professor vai levar um relato, não ouvir esse professor, não acolher o estudante, expulsar da sala, esse tipo de coisa que tem acontecido, né? Então, na verdade, assim, a própria forma da direção em não receber o que está sendo relatado já significa um assédio. E também acusações contra a infraestrutura aqui da escola, que está sendo precarizada ou está muito precária. E é uma situação muito grave no nosso campus, né? A gente tem, por exemplo, a própria quadra, que está lá do outro lado, né? Ela é um espaço que hoje a gente não pode utilizar, periga do teto ter algum tipo de queda. Quadra com o teto caindo, não tem uma fita para isolar a quadra. Nossa quadra, que não existe, basicamente, porque ela está aí parada. Porque se fosse tentar jogar ali, poderia ter o risco desse teto cair. Uma quadra com um teto de concreto, cheio de vazamentos, olha lá. Olha o estado disso. E com o próprio tempo, se você não conservar, o tempo destrói, né? Mais ainda. Esse é o estado aqui da quadra do IFRJ, do Instituto Federal, que é onde o prédio principal é aquela estrutura de brizolão ali. É isso. Aqui no bairro de Coelho da Rocha, em São João de Meriti. O vestiário que está atrás da quadra é um cenário de terror, é realmente um cenário de terror. A gente está aqui atrás da quadra, onde seria a entrada do vestiário. Eles tamparam isso aqui às pressas, ó. Olha aqui o estado. E aqui pro lado da direita parece ser o masculino e pro outro lado o feminino. Então essa é a precariedade. Olha o estado da parede aqui da pintura. Aqui da quadra. É isso aqui, ó. Esse é o estado da entrada do vestiário. É um dos casos de má conservação da estrutura aqui do campus. E aqui também, ó, olha aqui o estado da quadra. Olha aqui, cheio de capim, sem varrer, ó. A parte, ó, vergalhão exposto aqui, ó, na estrutura de concreto, que é uma estrutura boa. Foi feita até pela época do Brizola, né? Isso aqui é uma estrutura de brizolão. É uma estrutura que era para estar bem conservada. Olha o estado disso. Aqui, ó. A armação para fora, podendo machucar um aluno, uma criança aqui, né? Porque a criança é bem ativa. Olha aqui o estado da quadra. Essa quadra já está aí há um bom tempo mesmo e nada foi feito até agora para ter uma solução viável para conseguir voltar. Estamos sem lâmpadas. Nós temos parte da nossa iluminação externa
que já está queimada há muito tempo. Tem muita lâmpada queimada aqui. E de noite, principalmente para quem estuda de noite, não é o meu caso, mas já influencia bastante. É muito difícil enxergar nas aulas e tem alunos que às vezes reclamam que isso afeta também o seu próprio desenvolvimento e a sua produtividade. Você tem luz queimada, você tem uma estrutura extremamente deteriorada. Banheiros interditados. Do Grêmio, a sala que eles ofereceram? Isso. Que isso? É um alçapão? Que isso, cara? É do Nárnia. Aí tu entra e sai Nárnia, né? Caraca, a salinha de... como se fosse uma sala de guarda-vassoura, jato de limpeza. Eles usaram, falaram que era do Grêmio Estudantil. Ofereceram pro Grêmio. Eu, por exemplo, leciono em uma sala que no semestre passado eu dava aula tarde e noite. Essa sala não tem maçaneta, exemplo de várias outras salas aqui do campus. Bom, aqui a gente já vê de entrada que a porta não tem tranca e com esse espaço aí que não tem o vidro. E ao mesmo tempo que a gente tem essas questões de infraestrutura básica que não são atendidas, a gente vê a direção adquirindo câmeras de segurança sem qualquer processo de discussão com a comunidade, instalando essas câmeras. A gente não sabe quem tem essas imagens, a gente não sabe quem tem acesso, né, a essas imagens, aos áudios produzidos, então a gente fica numa situação de constrangimento muito grande. Aqui é a entrada da instituição. E logo na entrada tem essa câmera aqui que eles estão reclamando. Olha lá a câmera ali. Aí que ela vai acompanhando, ó. Eu vou vindo pra cá, ela vai acompanhando. Olha lá a entrada ali. Eu vou rápido aqui pra tu ver que ela vai virar, ó. Olha lá. Olha ela virando ali, ó. Me acompanhando, tá vendo? Inclusive estão acusando ele de fazerem uso pessoal da imagem da instituição a favor dele. O diretor basicamente usa o Instagram como site pessoal dele, que está errado. Ele acabou pegando o site do IFRJ e pessoalizando. Então, quando ele diz o Campus São João de Meriti, fazendo promoção pessoal. Autopromoção, entende? Ele faz um uso personalista de um espaço que é público, né? E assim, tira o protagonismo dos estudantes, dos professores. Faz esse teste. Entra na página do IFRJ São João de Meriti. Bom, agora ela deve estar um pouco diferente, né? Mas entre nos outros também, nos outros IFRJ, e você vai ver, nos outros tem alunos, professores, né? Tem muitas pessoas construindo a educação. Aqui, todas as postagens, pelo menos de uma semana atrás, e eu tenho isso registrado, todas citavam o nome dele. Então, assim, isso aqui não é o quintal da casa dele. Isso aqui não é, ele não decide aqui. Isso aqui é uma instância coletiva, colegiada, pública, né, que deve ser construído por todos. E, infelizmente, a gestão dele foi tão personalista, tão pessoalizada, que a gente foi obrigada a chegar, infelizmente mesmo, porque não tem ninguém aqui satisfeito. Isso aqui tem sido o último grito, é a gota d'água, sabe? Pra gente conseguir trabalhar, pesquisar, né? Que é o que a gente quer, que é o que a gente sonha, que é o que a gente deseja. Na mesma semana que o sindicato solicitou a sua demissão voluntária, ele se defendeu em suas redes sociais, dizendo que todas as acusações contra ele eram fake news e ele estava sofrendo de racismo estrutural. E eu entendo que o professor Rodney, ao evocar o racismo estrutural como possível causa para a alegada perseguição política que ele estaria sofrendo, além de falsear a realidade dos fatos, ele se apropria de maneira muito maliciosa e cruel de uma pauta que não pertence só a ele. Fato inequívoco disso é que ele já teve várias pessoas negras e pardas compondo os quadros da sua direção. Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que ele está instrumentalizando uma pauta que para nós do movimento sindical, para nós do movimento popular, é uma pauta extremamente cara, né? O racismo, ele existe, ele é estrutural sim, né? Nós somos antirracistas e nós promovemos inclusive várias ações antirracistas, mas o que ele faz nesse caso é o seguinte, instrumentalização da pauta. Ele usa o fato dele ser negro, né, para dizer que o fato da gente querer que ele se retire pelas ações covardes
covardes que ele atua aqui dentro do Instituto é por conta dele ser negro. E aí, nesse caso, não tem pé nem cabeça, né? É realmente um desvio de finalidade, é uma chamada cortina de fumaça, né? Escondendo as próprias ações e erros que ele vem cometendo durante a gestão. Chamar de racismo estrutural é algo assim que, na verdade, deixou a gente bastante chocado, porque a comunidade São João de Meriti é uma comunidade eminentemente negra, né? É uma comunidade que está aqui periférica, aqui na Baixada. E assim, quando ele diz, bom, você pode olhar para quem estava aqui, né? Você pode ver que tinham muitas pessoas negras e muitas pessoas negras trazendo relatos de abuso, trazendo relatos de assédio. Então, assim, o racismo estrutural, ele existe, é verdade, ele existe. Mas no caso do professor Rodney, muito pelo contrário, porque ele sempre foi uma pessoa muito bem vista, sobretudo por ser uma pessoa que é a cara de São João de Meriti. É um homem negro, é um homem daqui da periferia. E assim, é uma pena tão grande pra gente que um diretor tão representativo dessa região tenha tido esses comportamentos tão lamentáveis e que a gente tem que tomar essa atitude. Então, assim, quando ele diz que isso é um gesto de racismo estrutural, a única resposta que a gente pode dar é que ele está se utilizando de uma luta, que é uma luta muito cara a muitas pessoas daqui, para instrumentalizar, se vitimizar e etc. E o que foi muito triste, porque isso bateu muito mal nessa comunidade, né? Que eu acho que ficou bem evidente hoje. Junto ao nosso sindicato, né, para que de fato seja um movimento legítimo, a gente vai decidir nesse momento o que vai ser feito. Né? Mas você acha que vai chegar em qual resultado? Eu acho que vai chegar numa paralisação, talvez, das atividades, até que o nosso diretor geral ou ele renuncie ao seu cargo, ou que o nosso reitor ele intervenha nessa situação. Houve uma reunião no campus do IFRJ de São João de Meriti, onde eles decidiram uma paralisação por tempo indeterminado até que o diretor Rodney seja afastado do seu cargo de diretor-geral e novas eleições sejam feitas para escolher um novo diretor-geral. Justamente na semana que ele deveria dar essa posição pra gente, a gente tirou agora em assembleia que nós faremos uma paralisação por tempo indeterminado até que o reitor chame, né, reorganize novas eleições. Unanimidade, certo? Beleza? Pode baixar as mãos. Alguém se abstém? Alguém vota contra? Então, 0 votos contrários, 0 abstenções, por unanimidade, a Assembleia do campus São João de Meriti estabeleceu paralisação por tempo indeterminado até se estabeleçam novas eleições. Decida, escolha alguém que possa tocar as demandas de um campus que é um campus público, né? Que é de educação pública e não privada. Gostaríamos que tivesse novas eleições no campus São João de Meriti para que pudéssemos escolher a nossa equipe gestora. Hoje, de fato, o diretor Rodney não tem condições de continuar à frente do campus, porque não há confiança. Porque tudo que é colocado contra ele simplesmente criou um clima que não é mais possível que ele continue à frente do campus. O que a gente quer aqui é que se estabeleçam novas eleições, quer dizer, que a comunidade do campus São João de Meriti possa estabelecer quem ela quer que faça a gestão do campus, né, por fim desse mandato aí, que termina daqui a aproximadamente 2 anos e meio. Vocês chegaram a fazer alguma denúncia com as autoridades policiais, por caso da delegacia? Não, ainda não. Vocês pretendem fazer isso? Sim, com certeza. É importante também, né, relatar aqui que no Ministério Público Federal, né, já existem 8 denúncias contra o diretor-geral daqui no Ministério Público Federal. Existe também no Fala BR, né, denúncia contra ele, e existe também denúncia na própria reitoria, ouvidoria da reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, os desdobramentos disso tudo, a gente também não pode adiantar, porque pode interferir, inclusive, na sequência dessas ações. Mas é possível que sim, algumas dessas ações virem aí um processo judicial. Nosso próximo passo é paralisação por tempo indeterminado,
até que o reitor chame novas eleições pra gente. Isso pode durar 2 dias, isso pode durar 1 semana, isso pode durar 1 mês. Depende do reitor Rafael Almada acolher a demanda, o pedido de socorro desse campus. Então essa paralisação ela vai ser uma paralisação com ocupação, ou seja, tais técnicos administrativos da educação, docentes, estudantes de uma maneira geral, ocuparão esse campus aqui com diversas atividades não regulares, ou seja, não serão atividades de aula, dando sequência às aulas de instituto, vão ser atividades de denúncia para que a gente possa dar visibilidade a essa pauta e a gente espera que em poucos dias a reitoria venha dialogar com a comunidade e estabeleça novas eleições. O tempo que isso vai perdurar e quem vai ditar é o tempo que a reitoria vai demorar para dar uma resposta para essa comunidade. Para sabermos o outro lado da versão, procuramos o acusado diretor Rodney Albuquerque e não tivemos sucesso. Mas encontramos o diretor substituto que seria o responsável naquele momento, o diretor Erivelton. Erivelton, o senhor que é o responsável atualmente pela escola aqui, no lugar do diretor Rodney, eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre essas acusações e sobre essa assembleia que aconteceu aqui hoje. A assembleia é importante, os nossos servidores, técnicos, alunos, todos eles têm o direito de colocar suas posições no que diz respeito a essas denúncias. Mais importante ainda é que tudo seja apurado, seja dado amplo direito de resposta e que a gente chegue o mais brevemente possível para o bem da comunidade a uma solução, porque a comunidade ela não pode parar, a comunidade não pode deixar de ter essa unidade aqui. Ela é muito importante para todo mundo aqui, todo mundo que está aqui tem muito interesse que essa unidade, o Instituto Federal, ele cresça dentro dessa cidade, porque pessoas como eu que são daqui sabem a falta que faz um espaço como o Instituto Federal. O sindicato acolheu várias acusações de assédio e de ameaças contra funcionários e contra alunos. E o Rodney, na sua rede social, no seu Facebook, falou que isso era fake news e estava sofrendo de racismo estrutural. Eu queria saber o que o senhor acha? Quem que está certo, o sindicato ou o diretor que está sendo acusado? Nesse caso em particular, eu não posso tomar para mim a defesa do diretor. Acho que o diretor ele vai fazer a defesa dele no momento que achar mais adequado. O sindicato ele está fazendo o papel dele. Está vindo aqui, apurando e levando essas questões até as instâncias necessárias. E o que a gente está tentando fazer é isso, sensibilizar a comunidade e, claro, o que mais a gente puder fazer, a gente está aberto também a ouvir a comunidade para que essa escola realmente seja uma escola pública, que o povo realmente possa vir aqui, possa se apropriar dessa escola e fazer isso aqui algo realmente bom para São João. Então, foram essas denúncias que aconteceram aqui dentro do campus do IFRJ de São João de Meriti. Então vamos ver qual é o final que vai acontecer desse caso aqui. Infelizmente, essa é a realidade aqui da nossa cidade. Mais um caso aqui que está acontecendo na nossa cidade. Vamos ver se o Rodney vai pedir a demissão dele ou eles vão chegar à paralisação. Então vamos continuar acompanhando. Um abraço.